Olá, gente! Estamos aqui para mais um Papo Teológico. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que o Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre nós nos acompanhando por meio das redes sociais. Você pode se inscrever no Instagram, no Facebook, acompanhar a Maranata, acompanhar o IBM. Você também pode se inscrever no YouTube e assinalar o sininho para receber os nossos vídeos. E assim você estará por dentro de tudo que está acontecendo em nossa programação. Hoje nós estamos aqui para continuar a parte 2 do tema A Trindade Santa. Deus é um, são três pessoas, uma pessoa, três deuses. Como funciona isso? Nós estamos aqui para dar continuidade. Se você ainda não assistiu a parte 1, volte um pouquinho para esse vídeo, volte, assiste o anterior para você conseguir entender toda a dinâmica do nosso programa. Estamos aqui mais uma vez com dois pastores amigos, pastor Patrick, da Igreja da Tijuca. Tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor Assir, pastor Ayrton, você que está conosco. Vamos continuar a segunda parte, falando sobre esse tema bíblico, essencial da fé cristã, e que tem relevância prática nas nossas vidas. Que Deus nos ajude. Amém. Pastor Ayrton, da Igreja do Recreio. Tudo bem, pastor Ayrton? Amém, tudo bem. É um prazer mais uma vez estarmos juntos e suplicando a graça de Deus para nos ajudar. Muito bem, e eu sou o pastor Assir, da Igreja de Caxias. Você pode colocar aí os seus comentários, as suas dúvidas e perguntas no próprio vídeo. Há um espaço ali para você escrever e nós, assim que lermos, vamos responder a você, tá certo? Para iniciar, gente, vamos orar pedindo a graça de Deus para falarmos de um assunto tão difícil, tão desafiador. Pastor Ayrton, ore por nós e ore por quem está assistindo também. Amém. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia. E agora, Senhor, por estarmos nesse programa, crendo que vidas serão abençoadas. Então, nos abençoe, Senhor, nos dando direção e a todos, os ouvintes em especial, dando entendimento. Nós suplicamos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus queridos, nós no programa anterior tratamos de aspectos históricos, conceituais sobre a doutrina da Trindade. Os movimentos que surgiram na história, enfim. Agora, eu acho que a gente teria que partir para um segundo momento importante, que é um olhar para a Bíblia. Afinal, a fonte da nossa teologia é a Escritura Sagrada, tá certo? Então, como nós podemos perceber, e essa é a minha pergunta inicial a vocês, a presença da Trindade nas Escrituras Sagradas, começando, obviamente, por uma questão de ordem cronológica e canônica pelo Antigo Testamento, né? Como nós podemos olhar e perceber a revelação da Trindade, a doutrina da Trindade no Antigo Testamento? Pastor Ayrton, por favor, nos ajude aí falando um pouquinho sobre isso. No Antigo Testamento nós percebemos a Trindade já no início, na abertura, né? Gênesis 1:1, onde no princípio Deus criou. A palavra Elohim ali, a ideia de plural. Então já na abertura, a Bíblia já abre, não claramente, que o Novo Testamento é a revelação plena, mas nós já vimos que existe uma pluralidade. Já existe uma revelação incipiente, Isso, iniciada e que vai progredindo, né? O que a gente chama de revelação progressiva. Revelação progressiva. E nós vamos acompanhar, daqui a pouco, os textos durante todo o Antigo Testamento. A gente vai vendo essa revelação da divindade se manifestando de forma plural. E aí definida no Novo Testamento, né? Quando a gente tem, por exemplo, o tetragrama, que é a expressão que a gente diz Jeová ou Yahvé, né? Sim. Explica para a gente um pouquinho qual o conceito que está, o que é esse tetragrama, para quem está nos assistindo entender um pouco melhor, e como esse tetragrama revela também o aspecto da Trindade, porque essa é a pegada nossa aqui nesse programa hoje. Sim, é a palavra que nós traduzimos para o português como Senhor, o grego utilizava o Kyrios, né? Kyrios. O tetragrama, chamado tetragrama, já diz, são 4 letras. Então, o judeu... Consoantes. Consoantes. Mais ou menos em 800 depois de Cristo, que criaram os sinais vocálicos para dar essa ideia melhor de sonorização. Só que o judeu não falava o nome de Deus, baseado em Êxodo. Não tomaram o nome do Senhor teu Deus em vão, então eles passaram a não pronunciar. Como você perdeu a pronúncia,
como falar as 4 consoantes. Então, na Idade Média, eles colocaram as vogais do Você outro... estava lá? Não estava. Né? Colocaram um outro nome de Deus, que é Adonai. Então, a ideia, olha, o tetragrama, o som das consoantes deu Adonai, Jeová. E aí, as vogais de Adonai, que é um dos nomes de Deus, com o tetragrama, nós falamos Jeová ou Yahvé. O J, ele vem na Idade Média também, mas a letra é Iod. Essa primeira letra é Iod, é o som de I. Então, Yahvé seria talvez uma pronúncia melhor. Então, quando a gente fala Jeová, Yahvé, a gente está falando desse nome que na Bíblia é comum traduzir como Senhor. Então, quando a gente olha lá a palavra Senhor, normalmente, em vários versículos, é o tetragrama sagrado. Tá, é básico para nós que o uso do tetragrama para se referir ao Pai é comum no Antigo Testamento, né? Principalmente, como já falamos, é uma revelação incipiente sobre a questão das 3 pessoas. No entanto, esse mesmo termo, o tetragrama é utilizado para se referir em um momento a Cristo, lembrando que o Antigo Testamento tem o propósito de apresentar Cristo, de ir mostrando ele vai chegar, e também do Espírito. E eu gostaria de ler esses textos com vocês. Cada um poderia ler um texto? Vamos lá? Joel, capítulo 3, versículo 2. E aí, pastor Patrick, Joel. abre... deixa que eu abro aqui paralelamente em Romanos 10, 13, né, porque esse texto vai ser citado depois por Paulo, e o senhor, pastor Ayrton... Gostei do senhor, cara. Joel, pode ser? Pode ser. Senhor ou você? Você, né? Juízes, capítulo 16, versículo 20. Então, como nós podemos perceber a presença do Filho e a presença do Espírito por meio do tetragrama já no Antigo Testamento? Vamos lá. Então, vamos lá. Joel 3, verso 2. Na verdade, eu acho que não é esse texto, Assir, ou é? Será que não é 2? A gente errou aqui, né? Mas o texto diz o seguinte, vamos lá. O texto de Joel, depois eu vou pedir para colocar a correção na tela, mas o texto diz o seguinte, que naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto de Joel é esse, tá? Aí eu peço depois o pessoal da Tec colocar embaixo a correção. É Joel sim, mas não é o 3:2 não. Só para a gente não parar aqui. Então, Joel 2:32. 2:32. 2:32. Na verdade, ele está falando ali da promessa da efusão, inclusive, do Espírito, exatamente. Né? Já é uma ação do Espírito Santo no próprio... E aí, quando diz todo aquele que invocar o nome do Senhor, a tradução Senhor, na verdade, no original, é essa palavra com 4 consoantes, que no português seria YHWH, que virou Yahvé, depois você explicou bem. Então, que é o nome mais distinto, mais sagrado para os judeus, que eles não pronunciam, traduzido como Senhor. Então, a gente geralmente atribui Senhor a Deus Pai. Só que lá em Romanos, quando Paulo usa uma alusão a esse texto de Joel, aquele dia, todo mundo que invocar o nome do Senhor está falando de um tempo escatológico, na tribulação, que Jesus voltará, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, você vê que esse tetragrama, que é o nome mais distinto para os judeus, não é só aplicado ao Deus Pai, mas também, por exemplo, em Joel, ao Deus Filho, na verdade. Muito bem. E Paulo vai usar esse texto, vai citar Joel, lá na carta aos Romanos, ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 10, sobre porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui o contexto de Romanos 10 está fazendo referência à salvação que há em Cristo Jesus. Exatamente. Tá certo? Então, o próprio Paulo interpreta que o tetragrama lá tem a ver com Jesus. Exatamente. Muito bem. Sim. Juízes 16, 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. No original é o tetragrama. Muito bem. E, na verdade, é uma alusão clara ali que não é o Espírito do Senhor que havia separado dele, que havia saído dele, na verdade. Sim, é claro. Então, ou seja, esse tetragrama pode ser aplicado tanto a Deus Pai, quanto a Jesus Cristo, como Paulo, Romanos 10, ratifica, e aí, no caso, está claro que é o Espírito do Senhor. Então,
esse tetragrama pode ser tanto uma, outra ou a terceira pessoa. Ou os três, na verdade, a Trindade, cada vez é uma situação, mas é Senhor do mesmo jeito. Os três pessoas são um Senhor, na verdade. Muito bem. É bom a gente lembrar que a língua hebraica, ela, tanto em questão de alfabeto, quanto em questão de ordem do pensamento, e os idiomatismos são bem diferentes da língua portuguesa. Com certeza. Né? O pastor Ayrton está aí, conhece bem das línguas originais da Bíblia. Com isso, o que eu estou querendo dizer, e estou introduzindo, falando essa questão da língua, pelo seguinte, porque a forma de se referir, o termo hebraico para se referir a uma unidade, um só, o único, no hebraico, ele pode ser utilizado de duas formas. Nós temos uma forma que é uma unidade singular, correto, pastor Patrick? Sim, absoluta singular, isso. Absoluta e singular, isso. Que é? Yahid. Yahid. Isso. Muito bem. E também parece até contraditório para nós na língua portuguesa, talvez, mas temos uma unidade composta, tá? Ou seja, é um termo que se refere à unidade, mas uma unidade ampla, composta. Composta, plural. Plural, né? Parece meio estranho, mas é isso. É outro nome. É errado. Errad. Yahid é uma unidade singular e uma unidade plural é errad. E sempre que se refere a Deus, usa-se errad e nunca Yahid. Interessante. Então, o versículo mais conhecido do judaísmo, que fica lá na Mezuzá, né? Exato. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, né? Único. Que é errado. Que é errado. E aí, a gente, em Gênesis, quando fala do homem e da mulher, fala lá, deixarão, os dois serão um errade. E as duas pessoas não passam a ser uma pessoa só. Tem um texto também em Esdras que diz que o povo se uniu todo como um errade. Quer dizer, o povo não passou a ser, era uma unidade composta. A ideia é essa. Então, é interessante isso, interessante. Porque na própria expressão do termo da palavra já dá essa ideia de algo plural e não algo singular, individual, né? Plural, mas em unidade. Plural em unidade, Exatamente. claro. Agora, tem um termo também, né? Tem outra forma de chamar Deus, o tetragrama é uma forma, mas tem outra forma de se referir a Deus no Antigo Testamento, que é amplamente utilizado, acho que são mais de 3.000 citações no Antigo Testamento, que é Elohim, correto? Elohim, e Elohim dá uma ideia de pluralidade, inclusive dá uma ideia de deuses, não é isso, gente? O sufixo im no hebraico ele é o plural, na verdade. Plural, porque o singular dele é Elohá. É curioso, vamos lá, tem que explicar, porque isso aí, até em português é difícil de explicar, porque seria a conjugação errada do verbo. Vamos lá. Elohim, literalmente, Elohim é como os judeus chamam Deus de Deus, na verdade, né? Elohim é Deus, na verdade. Só que Elohim, na prática, na literal, seria deuses. Elohim é o plural de Eloá. Então, eles chamam Deus de Elohim para uma pessoa só, para um Deus só, mas na verdade é um plural. Então, tanto o Deus do tetragrama, o Deus Yahvé, o Deus bíblico é chamado de Elohim, quanto os deuses falsos, por exemplo, das nações, também são chamadas de Elohim também. Sim. Porém, aí no caso, lá eu vou pegar o texto que o pastor Ayrton citou lá de Gênesis 1. Aí eu vou tirar onda aqui, tá? Bereshit bara Elohim. Só sei disso de hebraico só. Que no princípio Deus criou esse Deus, é Elohim. Sim. E Elohim pode ser Deus, que ele pode ser não, é deuses. Em português seria, no princípio, deuses criou. Porque o verbo criar, bará, está no singular. Teria que ser barim. Exatamente. Teria que ser barim. Mas não, então, se for traduzido de forma literal, estaria errado no português. Porque seria, no princípio, deuses criou. O que quero dizer com isso? Que não somente no nome Elohim de Deus já tem uma pluralidade, ou seja, não é só questão do único, do Yahid e Errad. Já tem questão do Elohim, que é plural, como também sempre que aparece o Elohim para Deus, Criador, o verbo que está junto com ele sempre é no singular. Mas quando falam dos outros deuses, o verbo está no plural. Vamos lá.
em 3.000 citações, cerca de 2.800 tem a ver com o Deus do mesmo tetragrama, Deus de Israel. O Deus verdadeiro. Sim. O Deus verdadeiro. Isso. Cerca de 180 citações, melhor dizendo, são para se referir aos deuses de forma geral. Por exemplo, Êxodo 23, não terá outros deuses. Ali também é Elohim. Também Elohim também. Então, o próprio termo já demonstra que ele pode ser utilizado para uma pluralidade realmente de deuses ou para triunidade do próprio Deus. A pergunta é, por que no original, uma pergunta para pensar, por que no original, em hebraico, não se usou Eloá em vez de Elohim, direto? Verdade. Verdade. Seria, linguisticamente falando, o correto. O correto. Mas já existia, e obviamente que a escritura é inspirada, por trás já existe uma inspiração que um dos princípios da hermenêutica é a revelação progressiva. Lógico, meus irmãos, que os judeus não entendiam a trindade lá. Até hoje não creem nisso. Aliás, um parênteses interessante, os judeus veem isso e eles sabem disso. Eles olham para os textos em original, conversando com uma professora de hebraico, que ela é judia, inclusive, e ela me disse o seguinte, aqui na nossa igreja, que para um judeu, eles oram Elohim, eles entendem que é plural. Eles oram para a conjugação do verbo no singular com plural, eles entendem isso, mas eles têm de seguinte maneira. O Deus transcendente, o Deus atemporal, o Deus temporal e o Deus que transita entre uma coisa e outra. A gente entende isso de maneira muito mais específica e clara, que é o Pai, que não entrou no tempo, o Filho que encarnou, entrou no tempo, estou no temporal, e o Espírito que transita. Então, assim, eles têm parte da revelação, mas sem o Novo Testamento, sem acertar Cristo, não tem como entender. Então, assim, nós temos a questão do Elohim plural e não Eloá, mas sempre, de novo, que é para falar do Deus Criador, o verbo é conjugado no singular. Quando é outros deuses, Elohim, aí o verbo é plural. E tem alguns momentos, gente, que até no discurso, na fala de Deus que está narrada nas Escrituras, se usa a pluralidade. Né? Podemos lembrar... Tanto no original como em português também. Tanto no original quanto em português. Isso. A gente pode ler em português aqui agora. O tempo de hebraico já acabou. Ele acabou. Deixa eu só fazer um parênteses importante nisso aí. Outro nome de Deus, que é plural, e quase ninguém sabe, os dicionários traduzem como Senhor, é Adonai. Que o judeu não fala o tetragrama, mas ele substitui, chama de eterno, porque é o verbo ser ali, né? Mas Adonai, em hebraico, Adon é Senhor, Adonim é senhores, e quando eu quero falar meus senhores, eu falo Adonai. Você pode até conversar com o seu judeu ao pé da letra. O que é Adonai? É plural, meus senhores. Interessante. Se eu quiser falar Adoni, é meu senhor. Se eu falar Adonai, meus senhores. E Adonai é um dos nomes de Deus. Olha o plural nos nomes de Deus. Interessante. E aí, essas expressões, o verbo no plural, né? Façamos. Sim, que agora é no discurso, né? Sim. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1. Os anjos não criaram. Então, quem está falando com quem para fazer? Façamos. Anjo não tem poder de criação. Outra coisa, façamos a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem. Ainda que fosse... mas o anjo está participando, que não estava, obviamente. Mas a imagem e semelhança é só de Deus. Então, essa nossa, não a minha imagem, mas a nossa... mas ali pode ser os anjos ajudando, aí seria façamos a minha imagem e semelhança, se fosse o caso de anjos. Sim. Mas façamos a nossa imagem, ou seja, a imagem de Deus, a imagem divina. Então, existe uma pluralidade também no discurso, porque... No contexto de Babel, em Gênesis 11, também podemos dizer que ele é um discurso... Venhamos, desçamos, confundamos. Também é plural, direto, certo. entendeu? O que mais que a gente pode perceber no Antigo Testamento é a própria bênção sacerdotal, correto? Podemos ver ali, por inferência, uma manifestação da Trindade? Não é interessante isso? Exatamente os 3... Por que 3 vezes o Senhor te abençoe e te guarde? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. O Senhor se levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor. Exatamente. E aliás, Deus é santo. Santo. Por que essa 3 vezes santo? Porque ele é muito santíssimo. Tudo bem, mas você vê que essa coisa do 3 vai o tempo todo se repetindo, a pluralidade. Só uma coisa importante. É ele que deixa. Olha só. Rapaz, isso é maravilhoso.
Por quê? Em João 12:37, diz assim: apesar de Jesus ter feito muitos milagres, não criam nele. Isso para se cumprir a Escritura. Senhor, quem crê em nossa pregação, a quem foi manifestado o braço. E outra vez diz Isaías: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração. Aí João diz assim: isso disse Isaías quando viu a sua glória e falou dele. De quem? De Jesus. Jesus está fazendo milagre. Quando você vai para o texto, é Isaías capítulo 6. Quando Isaías vê Jeová, olha o Jeová de novo, dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele vê Jeová dos exércitos assentado no nosso... E os serafins cantavam: santo, santo, santo. E aí Isaías vê a glória dele, vou perecer. Lá diz que ele viu a glória de Jeová. Quando você vai para o texto de João 12, João diz que isso foi dito por Isaías quando viu a glória de Jesus. E você vai para Atos capítulo 20, se não me engano, 28, quando Paulo vai falar sobre esse texto, ele é uma citação também de Isaías 6, ele fala do Espírito. E lá, olha só como é tremendo, e lá fala santo, santo, santo. E João 12 fala de Jesus, Atos fala do Espírito, e lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vão dizer, os judeus vão dizer que é plural de intensidade. Mas, gente, por que essas digitais estão lá? Santo, santo, santo. As três bênçãos sacerdotais, Senhor, Senhor, Senhor. Ayrton, não é aqui também que tem o plural majestático que eles se referem, não é? Sim, é plural majestático, intensidade. Até eles vão dizer esse plural, né? Vossa majestade. Você não fala vossa majestade? Você fala vossa, olha só plural. Aí eles querem dizer que é essa questão, como se fosse a majestade é tão grande que a gente usa um plural. Mas não é exatamente... A majestade realmente é tão grande assim, só que não é só isso. Não é só isso. Aí tem a questão da revelação progressiva. Eu entendo que você vendo só o Antigo Testamento, você não tem uma revelação completa, obviamente, mas você tem a pluralidade. Vamos de novo, nós temos o Yahid e Erhad, nós temos o Elohim plural, o verbo conjugado no plural ou no singular, nós temos o tetragrama, então tudo vai colaborando. Obviamente que só no Novo Testamento isso vai ser o quebra-cabeça vai ser encaixado. As peças estão lá desde o Antigo, mas no Novo é que vai ser encaixado. Agora, rapidinho, pastora Assir, o Ayrton falou sobre essas digitais, né? As digitais desse Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor, santo, 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 elas não são só bíblicas, elas estão na criação de Deus. Por exemplo, a criação inteira, ela vamos chamar aqui de 3 em 1, tá? Nós temos o tempo, passado, presente e futuro. Nós temos até o estado da matéria, que a gente questionou isso no primeiro programa, sólido, líquido e gasoso. Nós temos o próprio ser humano, alma, corpo e espírito. Nós temos o espaço, largura, altura e profundidade. Nós temos música, eu nem lembro, harmonia, ritmo e alguma coisa mais. Melodia, são 3 em 1. Tudo o estado do átomo, prótons, elétrons e nêutrons. Por que esse 3 em 1 está presente, passado e futuro. Exatamente, do tempo também. Por que esse 3 em 1 está em tudo na criação? Porque Deus deixou a sua digital. A criação parece com o Criador. Obviamente que ela foi deturpada por causa do pecado, caiu, mas está aí. Essa questão do 3 em 1 está em tudo que é lugar. Você começou falando aí nessa parte sobre que no Novo Testamento se planifica isso. Vamos para o Novo Testamento, então? Vamos. Um texto básico que eu acho que a gente pode começar é João 3,16. Sim. Deus amou o mundo. Deus aqui, eu creio que está se referindo a Pai, Filho e Espírito. Sim. Né? O Pai, o Filho e o Espírito, como 3 pessoas, um só Deus, amaram o mundo e enviam o seu Filho, e enviam Jesus aí para encarnar. Enviam uma das pessoas da Trindade para encarnar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Esse é um texto que nós podemos dizer, é o próprio Deus enviando o Filho, correto? Podemos se referir a isso? Podemos. Sim. Que mais? O Pai e o Filho também enviam o Espírito Santo. Nós temos textos disso. Tem textos que falam que o Pai que envia o Espírito Santo, tem textos que falam que o Filho... Vamos ver, João 14:26 e João 16:7. Deixa eu ver. Uma hora é o Pai que envia, outra hora é o Filho que envia. João 14... Como uma relação harmoniosa entre as 3 pessoas da Trindade, né? João 14... E Jesus fala isso no mesmo discurso. No mesmo Não discurso. foi no discurso
É o mesmo discurso que João ele está 14, o quê? Você falou? João 26. 14, 26. 26. 14, 26. Eu tenho que ir para cá. 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, aqui o Pai envia. O Pai está enviando. O Pai envia e em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, E no mesmo discurso, Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Muito bem. Eu vou. Ficou difícil isso aí, né? Mas Enviar-vos-ei. eu enviarei. Eu enviaria mais fácil, né, cara? Acha a Nova Almeida aí. Eu acho que tem um cenário bíblico muito bonito que claramente fica presente a Trindade ali, que é o no batismo de Jesus. Sim. Né? O Jesus encarnado, Deus encarnado em Cristo ali em Jesus, sendo batizado, uma voz que fala do céu, este é o meu filho amado, que eu tenho prazer, e o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Exatamente. Né? O que acabaria com o modalismo. Aquela ideia, né? Ver no antigo, ver no novo, ver... Forma... Não, Uma os pessoa três só, ao mesmo tempo. Exatamente. Você imagina ali o Jesus, ele sendo batizado, ele fala com ele mesmo e ele desce como pombo sobre ele mesmo. Ele dizendo, você é meu filho amado, quer dizer, eu me amo. Eu sou teu filho, tu é meu pai. E vou até dar um sinalzinho aqui na cabeça, né? E interessante que ele é batizado com essa manifestação da Trindade, e ele ordena a igreja a realizar o batismo Em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Que Santo. combateria uma outra heresia, porque não, é o Espírito Santo que está em terceiro plano, mas em nome, na autoridade do Pai, do Filho. Uma força ativa não tem autoridade. Tem que ser uma pessoa ali para ter autoridade. E Jesus, em Mateus 28, 19, coloca em pé de igualdade. E de pregar o Evangelho batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Exatamente. O próprio Jesus fala isso. A bênção apostólica também seria uma... 1 Coríntios 13, 13? Aí você vê, né? Vou pegar o gancho lá atrás. O Ayrton citou a questão do que o Senhor, a bênção sacerdotal, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça, que o Senhor. Mas não está muito explícito. Está ali, no novo, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus do Pai e a consolação, ou seja, no antigo tem lá os três e aqui os três. Só que aqui, lá está Senhor, Senhor, Senhor. No novo está o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Né? Gente, então o Novo Testamento não contradiz, ele amplia a revelação que há no Antigo Testamento. O que nós temos é uma sombra no Antigo, quando a gente chega no Novo nós temos uma plena revelação. Exatamente. No Antigo, falando de plural podem ser 4, podem ser 5, 6. Teríamos as digitais ali no Santo, 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 na bênção, mas como o judeu olharia para aquilo dizendo Santo, 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 porque, entendeu? Mas no Novo nós temos um indivíduo Exatamente. sendo citado, a pessoa sendo citada, quando João 14, 16, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador. Até essa coisa do outro, quer dizer, Jesus é um Consolador, essa palavra se referindo a ele mesmo depois, e o Espírito é um outro Consolador. Quer dizer, o Pai, Jesus, pessoas distintas atuando com o mesmo propósito, com o mesmo fim. Assim, antes da gente caminhar para frente, existem alguns argumentos até filosóficos sobre a Trindade, que tem muito interessante que a gente destaca aqui. Como pensar na Trindade? Porque, assim, primeiro programa, são 3 pessoas distintas, mas inseparáveis. Só para recapitular aqui. 3 distintas, mas inseparáveis. Mesma glória, mesma majestade, mesma essência, natureza. Tá? E um só Deus. Um só Senhor, beleza. Então, se Deus é eterno, as 3 pessoas são incriadas, que nem Atanásio definiu lá. As 3 não têm princípio, são eternas, mesma natureza. Só que Deus é eterno e os 3 são eternos. Mas Deus também é amor, por exemplo, não é? Sim. Atributos divinos. Sim. Amor, justiça. Por exemplo, Salvador não é uma natureza, porque é função de salvar. Tá? Que nem, por exemplo, eu sou arquiteto, certo? Sou arquiteto. Se eu não fosse arquiteto, eu não seria o Patrick? Seria o Patrick. Seria médico. A arquitetura é uma função que eu exerço. Embora não exerça mais isso. Agora eu sou pastor, enfim. Mas isso é função. Agora, a minha natureza de ser humano, de ser um ser racional, isso aí depende do que eu faço. Então, natureza divina, Deus é justo, Deus é amoroso.
Só que, imagina que Deus fosse uma pessoa só. Aí o argumento que eu queria chegar é filosófico. Deus não pode ser uma pessoa só. Porque se ele fosse uma pessoa só, atributo de Deus, justiça, amor, Deus é o único ser independente. Deus não precisa fazer nada, independe. Deus não precisa criar. Só que se Deus fosse uma pessoa só, ele precisaria criar para poder amar. Essa é filosofia. Sim, sim. Então, para que Deus seja amor, ele precisa exercer dentro da divindade, separado da sua criação, o amor e a justiça, por exemplo. Então, Deus é justo, a Trindade. Então, a Trindade, ou a pluralidade nesse sentido, é necessária. Porque se fosse um só, é meio complexo isso, talvez, para quem você para o vídeo, ouve 3 vezes, você vai entender um pouquinho mais. Mas se Deus fosse uma pessoa só, ele não poderia ser amor, nem justiça, porque ele precisaria, nem independente, ele precisaria criar para exercer isso. Então, é necessário que o eterno seja esse plural em unidade. Isso é muito interessante. Complexo, mas bem interessante. Muito bem, você já resumiu esse ser que é um Deus em 3 pessoas, indivisível, mesma essência, mesma natureza. Agora, na primeira parte, no primeiro programa que nós gravamos sobre esse tema, nós discorremos sobre algumas formas como na história da igreja as pessoas tentaram explicar por meio de analogias essa questão da Trindade e, na verdade, geraram heresias a partir dessas tentativas de explicação. Então, a pergunta que se faz, nós já entendemos que é a mesma essência, a mesma natureza, os 3 são eternos iguais, inseparáveis, mas no decorrer da história, na teologia, os teólogos, né, os estudantes, tentaram entender, assim, então já que em essência e natureza é a mesma coisa, mas e no mais? E na função? Existe diferença entre elas? Existe hierarquia? Um é maior, outro é menor. Já pressupomos que não, mas não parece às vezes que sim, em Cristo encarnado, uma pessoa é subordinada a outra. Enfim, o que nós podemos entender então disso? Para tanto, nós teríamos 2 opções aqui que eu acho que vale a pena a gente relembrar uma, que é a questão da subordinação. Então, tem 2 ideias para responder isso. A primeira, sim, existe uma subordinação entre as pessoas da Trindade. O Filho é subordinado ao Pai, o Espírito também. A outra é de uma autoridade equivalente entre as 3 pessoas. Né? Vamos lembrar rapidamente, que vale a pena, essa questão da subordinação na Trindade. O que dizia essa doutrina, pastor? Essa doutrina também, por alguns, é chamada como gradação, né? O que eles definem, na verdade? Que existe uma... entre as 3 pessoas da Trindade, eles não entendem que exista uma subordinação... Melhor, eles entendem que existe uma equivalência de essência, de natureza, tá? Que os 3, por exemplo, são Deus. Eles não questionam a divindade de Jesus, nada disso. Creem na geração eterna de Jesus, até aí tá com a igreja. Só que eles creem que existe uma subordinação eterna, por exemplo, do filho para com o pai. Em outras palavras, para ficar mais explícito. Quem crê nessa doutrina da subordinação entende que na eternidade, ou seja, ontologicamente, Jesus sempre foi, vamos tirar o nome de Jesus, a segunda pessoa da Trindade sempre foi subordinada à primeira pessoa da Trindade. Tá? Então, tirando o nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa sempre foi subordinada à primeira pessoa, assim como a terceira pessoa, Espírito Santo, sempre foi subordinada à segunda e à primeira. Não estamos falando que nós cremos nisso, né? Estamos falando apenas o que essa linha de doutrina, de teologia, entende que existe. Porém, o que eles argumentam? Eles argumentam, eu estou falando, você pode me interromper e me ajudar, tá? Que a subordinação, embora seja eterna, ou seja, Jesus sempre foi subordinado ao Pai, é uma subordinação não de natureza, porque é a mesma natureza, mas é uma subordinação funcional. E aí que tem um problema, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, é como eles definem, tá? Já antecipo que eu e nós não cremos nessa teologia, mas existe até hoje muitos teólogos, até conceituados, com teologia sistemática muito conhecidas, que defendem a subordinação eterna do Filho ao Pai e do Espírito Santo ao Filho e ao Pai.
Então, nessa doutrina, teria uma hierarquia, sim, embora os três façam parte do mesmo Deus, uma hierarquia, chamam eles de funcional. Mais ou menos por aí. Não sei se foi claro ou sim, não. Né? Sim. A ideia é a mesma essência, a mesma natureza, mas que na eternidade, porque aqui eu acho que o termo, para a gente entender bem e diferenciar do próximo, na eternidade já foi estipulada uma hierarquia, uma funcionalidade em que na prática, se torna inferior ao outro. Funcionalmente, é subordinado inferior ao outro. Não em essência, mas funcionalmente, segundo eles definem. Isso. Muito bem. Alguma coisa a complementar? Eu não consigo entender, porque se tiver subordinação, um é maior do que o outro, não cabe. É o problema que nós estamos no tempo, e fala eternidade como se desde sempre, porque a eternidade é isso, há essa subordinação. A questão, eu sempre dou um exemplo a alunos quando estou falando sobre Trindade. Você imagina 3 mestres cirurgiões, em que eles vão montar uma clínica e decidem, com a mesma capacidade, estudaram no mesmo lugar, e para esta clínica eles decidem que um vai administrar, um vai fazer a cirurgia, o outro vai divulgar. Então um vai percorrer o mundo todo divulgando. Um vai administrar para que tudo funcione, e um vai fazer a cirurgia. Para quem está de fora, pensa que o que administra é maior do que o que opera, e o que opera é maior porque na nossa cabeça o dono é quem administra, quem faz a cirurgia é o empregado do dono, e quem está divulgando que faz aquela cirurgia é inferior aos dois. Só que os três são iguais e os três decidiram para que funcionasse, um ia ter que morrer na cruz. Um é ficar responsável por atuar no homem e o outro por administrar a questão. Então essa questão funcional não está na eternidade. Ela está vinculada à criação. Há um tempo determinado. Então, a subordinação, ela existe por causa da criação no tempo, e eu entendo primeiro, segundo e terceiro, porque, para mim, na minha mente, quem está administrando é maior do que aquele que cumpre. Mas, salvificamente, se a gente quiser imaginar, se Jesus não morresse na cruz, não haveria salvação. Então, nesse sentido, Jesus é mais importante. E se o Espírito Santo é que convence, nesse sentido, ele é mais importante. Jesus morreu na cruz, mas eu não tenho como saber isso. Então, se a gente ficar nessa coisa assim, a gente vai cair no problema de humanizar algo que transcende. Deus é tão eterno quanto onipresente, onisciente, e não há subordinação na eternidade em Deus. Na verdade, pode falar. Não, eu ia tentar resumir isso. Nós acreditamos que existe um aspecto funcional, uma subordinação funcional, que é temporária, situacional, na encarnação de Cristo. Tá? Mas essa subordinação não pode ser eterna, porque isso resultaria em Jesus ser um Deus menor e o Espírito Santo também. Com menos autoridade. A questão, pastor, assim, que a gente tem que entender, vamos lá, a trindade, aí termos teológicos, tá? A trindade ontológica e a trindade econômica. O que seria isso? Trindade ontológica é o estudo da natureza. A natureza, a essência e a eternidade de Deus por Deus ser um Deus eterno. E a econômica, no sentido, não é economia de dinheiro, mas sim de administrar a casa, de como Deus administra a sua criação. Tá? Então separou uma da outra. Qual é a minha questão, a nossa questão, com essa doutrina da subordinação que a gente já apresentou, já que não crê nisso? Voltando rapidamente, qual é o argumento deles? De quem crê assim, até hoje teólogos, tá? Vou repetir de maneira bem rápida em 1 minuto. Eles creem que a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais em essência, iguais em natureza. Até aí estamos juntos. Só que eles dizem que eternamente o Filho sempre foi subordinado ao Pai. E eles falam que não em essência, para não contradizer-se. Mas eles falam que apenas em função. Aí está a questão, eles estão querendo conciliar coisas que são inconciliáveis. Por quê? Se uma pessoa é eternamente subordinada a outra, então essa subordinação não é funcional, e sim de natureza. Sim. Se eu sou para sempre submisso a você, Assir, isso não tem a ver com função, mas se eu sou hoje, por exemplo, no programa hoje, você hoje é aqui o âncora do programa. Então eu estou a ti subordinado. Vamos supor que a gente crie um outro programa, um evento na Igreja Tijuca que eu te chame, eu vou ser o âncora. Então, aí é funcional. Função está sempre ligada à economia de Deus. Função está sempre ligada ao tempo, ao cronos. Então é impossível alguém ser eternamente subordinado sem ser eternamente inferior. Isso mesmo. Então, a subordinação eterna, para nós, é um equívoco. Nós cremos sim que existe uma subordinação funcional.
mas que Então não é eterna. vamos para o que a gente acredita, a autoridade equivalente? O que Exatamente. seria, então, a autoridade equivalente, Quer já que falar você para respirar, rejeitou? eu falo. Não, porque é bom que o teu raciocínio já está Já tá. Então Sim. tá. Então, nós cremos, junto com a outra teoria da subordinação, nós cremos que os três são a mesma essência, mesma natureza e são equivalentes, são iguais. Então, eternamente ou ontologicamente, não há subordinação entre Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Nunca houve. Nunca houve. Na Trindade econômica, na Trindade ontológica, nunca houve, não há e nunca haverá na eternidade. Ninguém é maior que ninguém, não há primeiro, segundo, terceiro, os três formam um só Deus, uma só glória e majestade. Porém, no plano divino para exercer criação, salvação, não é isso? E aí resgatar o humano, nesse planejamento que você falou dos três doutores aí, Sim. aí sim, como nós vamos organizar? Eu e você. Ó, então, eu vou criar um homem. Perdão, Nós vamos criar o homem, tá, mas vamos dar liberdade ou vamos escravizar? Vamos dar liberdade, então eles podem se perder. Então alguém vai ter que, se eles perderem, eles vão pecar e vão morrer. E se eles morrerem, vão ficar longe da gente. Ok. E como é que a gente salva? Pô, mas o salário do pecado é a morte. Só vence a morte com vida, a vida está no sangue. Tem que derramar sangue. Ele fala assim, opa, então um de nós tem que descer. Eu vou, beleza. Então os três juntos, o Pai, Filho e Espírito Santo, juntos em comum acordo, você desce. Cada você um com a desce. sua função. Com a sua função. Então, assim, economicamente, no tempo e na história, existe subordinação funcional no tempo. Quando está se relacionando às coisas Criada criadas, e é salvação. uma subordinação temporária, E tem a ver existe. com o propósito de Deus para a E história aí, da humanidade. Filipenses 2, como você citou no programa passado, nem chamar de Jesus, a segunda pessoa da Trindade desce, encarna, entra no tempo, entra na história, o que é algo muito complexo de se falar sobre, né? Entra na história e quando ele entra, lá o anjo aparece a Maria e fala assim, Maria, o Espírito de Deus te envolverá e o que será gerado em ti será do Espírito. Por isso será chamado Filho de Deus, porque foi gerado por Deus. Está lá no texto de Lucas, capítulo 1. E aí, Jesus, quando entra na história, lá em Hebreus fala que introduzindo o primogênito na história, aí sim há uma subordinação. Então, resumindo de maneira simples e clara, nós não cremos, tá, numa subordinação eterna, ontológica, e nem funcional eterna, porque não existe funcional eterno. Funcional é temporal. Se é eterno, é natureza. Mas na história, no tempo, nós cremos que existe uma subordinação, sim, voluntária, mas toda subordinação é fruto de uma vontade unânime da Trindade. Porque a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo não há contradição. E eu acho que essa subordinação, quem olha de fora, é a história. O administrador é maior do que quem opera, que é maior do que quem divulga. Mas quando a gente olha a obra da salvação, você percebe que elas são importantes no mesmo grau. Porque se Jesus não morresse, ele é inferior ao Pai. Mas se ele é criador também e ele não humanizasse, como é que eu seria salvo? E se o Espírito não agisse, como é que eu seria salvo? Então, para quem está de fora, parece maior primeira, segunda, terceira, mas para quem entende a Trindade, na verdade, são apenas atuações distintas com um propósito comum. Qual o propósito? A salvação do homem. Muito bem. Ainda que tenhamos alguns teólogos que discorram sobre essa questão da subordinação que ocorre na eternidade, nós também temos teólogos de peso que concordam com essa autoridade equivalente, como Calvino, como Agostinho, né, que tem esse mesmo pressuposto no aspecto funcional temporário. E não só isso, Calvino e Agostinho também, eles defenderam que eu citei agora aqui, que a questão não existe, por exemplo, quando Deus enviou o seu filho, quando o pai enviou o filho, por exemplo, quando o filho veio ao mundo, melhor dizendo, não foi assim, você vai, meu filho, contra a vontade do filho. É sempre uma vontade unânime das três pessoas da Trindade, com um propósito específico para propósito das pessoas da Trindade, porque a glória é de Deus no final. Então não existe um contra o outro, ou a vontade de um contra o outro. É sempre vontade unânime. O Pai amou, o Filho amou, o Espírito amou. O Espírito amou, exatamente, cara. Entendeu? Muito bem. Então, ainda que às vezes apareça, como por exemplo lá no ID de Mateus 28, né,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apareça essa ordem mais comum, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também temos, biblicamente falando, no Novo Testamento, 2 Coríntios 13, na bênção apostólica, essa ordem está invertida. Exatamente. Né? A ordem não é hierarquia. Jesus, o amor de Deus. E tem uma outra passagem que acho que é Pedro, capítulo 1, também fala a presença de Deus Pai. Aí fala do Espírito e depois fala no resgate do sangue de Jesus. A ordem já inverteu, é Pai, Espírito e Jesus. É Pai, Filho e Espírito Santo, às vezes Pai, Espírito Santo e Filho, e às vezes Filho, Pai, Espírito Santo. Ou seja, essa ordem não é hierarquia. Não é hierarquia. Muito bem, gente, vamos para a nossa conclusão, então. Como você viu, é um assunto polêmico, eu acho que foi o papo teológico mais desafiador que nós fizemos até hoje, foi esse, não foi não? Creio que se não foi o mais desafiador, foi um dos mais desafiadores, né? É um assunto difícil que a mentalidade humana não consegue racionalizar de uma forma clara, fácil, mas é uma verdade revelada nas Escrituras, é como Deus decidiu se revelar e cabe a nós aceitar pela fé. Né? O que mais nós temos aí para concluir? Quer deixar alguma palavra final aos nossos leitores? Leitores não, aos nossos telespectadores. Será que usa esse termo ainda? Acho que não. Aos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Né? Não, o que eu digo é o seguinte, as Escrituras revelam como Deus é, revela o futuro, revela como seremos. O que é a ressurreição? Como é que vai ser corpo glorificado? Eu tenho noção do que a Bíblia diz, mas eu não experimentei. Mas eu creio. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus é um só e estremecem. Aqueles seres espirituais que seriam, assim, mais entender, eles creem que... Porque se Deus transcende a criação, ele transcende inclusive aos arcanjos, serafins, querubins. Eles também ficam maravilhados. Como é que eu posso saber como Deus é? Ele tem que dizer. Como é que eu posso saber como vai ser o futuro? Deus tem que dizer. Como é que ele vai dizer como o homem vai ser no futuro? Ele tem que dizer. Uma coisa é verdade. Tudo que ele disse até hoje que já aconteceu, nós sabemos que é exatamente assim. Olha, se ele não tem mentido no que disse, não mentirá para nós do que vai ser. Muito bem. Exatamente. Bem, eu acho que, na verdade, assim, eu penso que, na verdade, primeiro, é claro nas Escrituras que é assim como Deus se revela, como um Deus trino, ou triuno. Tá? Então, assim, é claro nas Escrituras, uma revelação progressiva. Então, não vejo dificuldade de aceitar e de crer pela fé, com evidências bíblicas claras. Agora, evidentemente, o natural, não só biblicamente, na natureza, na criação, está impregnado, está marcada de inúmeras 3 em 1. Agora, é evidente que o natural, ele demonstra o sobrenatural, mas de maneira limitada, obviamente. Então, assim, nós vamos entender tudo sobre a Trindade? Não. Não. O ser de Deus, ele não é totalmente assim, compreensível. Como é que você concebe alguém ou algo, vamos chamar de alguém, porque é uma pessoa que nunca teve um começo? Isso, para o ser humano, é complicado. Então, em vez de crer que crê que 3. Então, na verdade, a dificuldade é a mesma, entendeu? Agora, é limitado? mas é biblicamente muito evidente a doutrina da Trindade. Cabe a nós ficar com aquilo que ele decidiu revelar e pela fé crer nele. Exatamente. Alguém já disse sobre a Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a alma. Isso é muito bom, né? E profundo, né? Profundo. Tente explicá-la e perderá a cabeça, porque é complexo. E tente negá-la e perderá a alma. Que é a verdade bíblica absoluta. Você está negando quem Deus diz que ele é. Exatamente. Vamos orar? Vamos para que orar. Deus nos dê graça para entendê-lo e conhecê-lo cada vez mais. E também ore, pastor Patrick, por favor, pelas famílias, pelos irmãos que estão em casa. Amém. Obrigado por esse espaço, Senhor. Oramos ao Pai, oramos ao Filho, oramos ao Espírito Santo. Ó Deus. Deus santo, maravilhoso, majestoso, digno de honra e de glória. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado porque assim o Senhor se revelou a nós, porque assim o Senhor é. Nos ajuda a crer, a cultuar ao Senhor, abençoa cada um que está conosco além dessa lente, nos assistindo, que a tua revelação bíblica, poderosa, possa alcançar cada um, e mesmo que tenhamos limites no nosso conhecimento, que a nossa fé esteja sempre embasada nas Escrituras Sagradas, em quem tu és de verdade, Pai. Amém. Nos abençoa, nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Meus queridos, este programa ele é patrocinado pelos membros, pelos irmãos, amigos da Igreja Missionária Evangélica Maranata por meio de dízimos e ofertas. Nós queremos louvar a Deus pela vida desses irmãos e irmãs, pela fidelidade, pelo comprometimento e engajamento nessa obra. Agora na tela está passando para você nossas contas, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, enfim, há diversas formas que você pode ofertar para que a gente possa continuar realizando esse trabalho. E contamos com o apoio de vocês, claro, não é por obrigação, não é por barganha, é por gratidão, fidelidade, voluntariedade que nós ofertamos e dizimamos. Se você puder, participe conosco também desta obra, porque ofertar também é um ato de culto e de adoração a Deus. Gente, muito obrigado, foi bom estar com vocês para mais esse tema e até o nosso próximo programa. Não é isso? A você que esteve conosco, Deus abençoe você e até o próximo Papo Teológico. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus te abençoe.